Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a $42.000. Bitcoin que tem dump de quase 10% depois do Banco Central Chinês declarar ilegal transações com criptomoedas. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar sobre esse assunto fundamentalmente e também te mostrar os impactos no preço, tanto tecnicamente quanto a partir da análise de sentimento. Quero te passar possíveis oportunidades nesse dia de caos. Bem-vindos a Investidor Mader. Investidores, hoje eu quero começar aqui com vocês mostrando o price action desse dump, tá? O que aconteceu aqui no preço no 4 horas. Depois a gente vai para 1 hora, para 15 minutos, para 5 minutos, para mostrar suportes e resistências e onde estão as possíveis oportunidades hoje, tá? Além disso, vamos atualizar completamente aqui o S&P 500, que deu uma quedinha hoje aí e está ajudando o Bitcoin a cair, e os nossos indicadores de sentimento, né? Como eles estão se comportando aqui com essa queda. Temos considerações interessantes. Mas antes de começar, é importante a gente falar sobre o principal motivo da queda, né? Que é o Banco Central da China declarou ilegais todas as transações com criptomoedas. E sim, sem dúvidas, isso no curto prazo é algo muito ruim, né? É algo que gera aí mais incerteza em relação ao Bitcoin e a relação dele com os países, né? Mas no longo prazo, se a gente for pensar bem, a China estar banindo o Bitcoin não é nada de outro mundo, né? Eles sempre se posicionaram contra a principal criptomoeda e não à toa. A China, ela tenta controlar, né, e cercear a liberdade da população e das empresas dela. Não à toa esse ano aí, 85% dos fundos relacionados à China têm rentabilidade negativa. Por quê? Porque a China está tentando controlar tudo. Então a China, ela sempre tenta tirar essa liberdade das pessoas e das empresas. E o Bitcoin, ele faz justamente o oposto. O Bitcoin, ele dá para as pessoas não só a liberdade, mas a independência em relação ao governo e aos bancos, né? Então num país que quer controlar tudo, como que ele vai deixar o Bitcoin e as outras criptomoedas darem essa liberdade às pessoas, tá? Então, no longo prazo, para mim isso é algo natural, algo que iria acontecer um dia ou outro, tá? E isso é só uma prova de que nós estamos incomodando. Nós estamos incomodando um país socialista que cerceia a liberdade de tudo e de todos. Então, nós estamos no caminho certo, tá? No curto prazo, isso vai ter impacto no preço. A gente assumiu uma tendência de baixa feia agora, mas no longo prazo, a gente está no caminho certo, não só para ganhar valor ao longo do tempo, mas para fazer do mundo um lugar melhor. Pode ter parecido muito poético, mas é a pura verdade. Se a gente está incomodando países como a China, o Bitcoin está no caminho certo. Beleza? Mas então vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o que isso impacta para a nossa tendência no price action, né? Primeiramente, olhando no 4 horas. No 4 horas, né, é de se imaginar que a gente encontraria realmente resistência nessa região de 0,618 que a gente testou. Porque o preço estava subindo sem muito volume, dando oportunidades para a gente realizar, né? Realmente, nunca vamos saber, se não tivesse essa notícia, se o preço ia encontrar resistência aqui e ia começar a cair, né? Mas a notícia aconteceu. E nesse momento aqui, eu consigo encarar que a gente está seguindo a tendência de baixa simplesmente, tá? Então aqui a gente teve esse padrão que foi rompido para baixo e aqui a gente teve outro padrãozinho que também foi rompido para baixo. Ambos testando o 0,618 de Fibonacci, tá bom? Então a situação técnica aqui é extremamente ruim para o Bitcoin no 4 horas. Numa hora, eu teria que vir aqui, traçar o Fibonacci e ver pontos naturais de resistência, tá? E vamos falar um pouquinho sobre esses pontos. Primeiramente, nós vamos testar aqui, por agora, esses 42.300, que é a região de 0,382 de Fibonacci, tá? A partir daqui, para mim, zona de distribuição até os $44.000, beleza? Se a gente rompe ali os $44.000, é um sinal de força muito importante para o Bitcoin depois de uma notícia tão ruim como essas no curto prazo. E a gente poderia ficar um pouco mais otimista. Antes disso, é a distribuição do que vocês conseguiram acumular aqui, beleza? Então é isso, tá? Temos que passar desses 44 no mínimo e a gente discute nos próximos vídeos aí sobre isto. 44.200, 0,786.
Indo mais próximo ao preço, no 15 minutos aqui, a gente pode ver que a gente caiu muito rápido, né? E a gente tem volumes fortes justamente aqui nessa região entre os 42.600 e os 43.400, tá? Então, realmente não vai ser tarefa fácil a gente ultrapassar essa região aqui, e para mim é zona de distribuição, tá? Assim como a gente também rompeu o suporte que a gente tinha nessa região dos 43 mil dólares, que era muito importante, e também nesse que a gente está testando aqui agora, olha só, próximo dos 42 e pouco e tal. Então, não vai ser tarefa fácil o Bitcoin romper com tudo para cima, tá bom? Eu acho que quem conseguiu acumular nessa queda aqui pode olhar para distribuir nessas regiões aqui com boa probabilidade do preço voltar a cair, como a gente acabou distribuindo praticamente tudo nessa região ali entre 0,382 e 0,618 de Fibonacci. A estratégia aqui é a mesma, seguindo a tendência. Tranquilo? Continuando aqui falando desse suporte, né? Afinal, agora a gente não tem muito suporte, como vocês podem ver aqui. O suporte vai ser o fundo. Basicamente, essa região aqui entre os 40.600, que é o fundo que a gente deixou, e os 40.300, que a gente não fecha candles há muito tempo, é um suporte de curto prazo, mas é um suporte que, para mim, não deve ser tão respeitado. Afinal, se a gente simplesmente continuar essa baixa aqui, não vai ser esse suportezinho que vai parar o preço, tá? Então a gente vai ter que olhar onde as instituições estão se posicionando para a gente pensar em outros pontos de acumulação se essa queda realmente persistir. Mas antes de ir para análise de sentimento e para onde essas instituições podem levar o preço para acumular, vamos falar um pouco do S&P, né? S&P que estava caindo um pouquinho aqui hoje, cerca de 0,5%, fez um pouquinho mais, não, 1% desde o topo, né? Mas do dia aí cerca de 0,5%. E basicamente a gente acabou de ter um pumpzinho aqui. Não sei se é notícia ou simplesmente seguindo essa nova tendência de alta que o S&P está tentando fazer aqui. Só sei que esse pumpzinho na última hora ajudou o Bitcoin a sair desses 40.500 para os 42, né? Então, olho no S&P. Se a gente romper máxima, o Bitcoin pode aí demonstrar força e tal, mas eu acho extremamente improvável depois de uma notícia tão bearish, né? Afinal, no curto prazo, galera, isso aqui é muito ruim, né? Apesar do mercado já precificar um pouco disso, né? Afinal, a China sempre falou mal do Bitcoin, é um baquezinho, né? Então, eu realmente não fico muito otimista depois de uma notícia como essa, beleza? Outro ponto importante que a gente pode destacar é a análise de sentimento. Na análise de sentimento, nós temos que analisar quais foram os impactos, né, dessa queda aqui para os nossos indicadores. E os impactos não estão muito claros, tá bom? A gente tem divergências aqui nos nossos indicadores. O que está acontecendo? Primeiramente, o pior aqui é que o nosso long short ratio subiu de próximo a 1, que estava, para 1,64. Ou seja, tem mais gente em long aqui do que tinha lá no topo, próximo aos 45. Porém, a gente tem alguns indicadores positivos também. O nosso long short rate das instituições subiu bastante, de 1,08 para 1,14, e o nosso CVD caiu, né? Quando a gente fica na dúvida, sim, às vezes é bom a gente dar um zoom out aqui para ver como que está esse movimento mais no longo prazo, né? Na pernada de baixo e na pernada de alta. E a gente tem algumas constatações aqui. Primeiro, o nosso long short rate está num ponto padrão aqui que ele ficou por muito tempo, tá? Então a gente encara ele como neutro depois desse movimento. As instituições estão mais compradas agora do que estavam nessa quedinha, e as sardinhas acabaram comprando mais a mercado também. Então, assim, pensando mais no longo prazo, e até por a gente não utilizar muito esse indicador das instituições, eu acho que a situação é mais ruim do que boa, tá? E até por isso eu vou olhar para distribuir entre esses 42 e a região dos 44 mil dólares. Tranquilo? Olhando um pouco sobre as acumulações possíveis que tivemos, vamos aqui para 15 minutos. E realmente, me surpreendeu ter tão pouca liquidação, igual a gente teve, tá? Porque o movimento foi bem rápido, mesmo assim não teve tanta gente sendo liquidada. Será que as sardinhas estão aprendendo? Foi legal, né? Mas basicamente, né, a gente teve oportunidade de distribuição ontem próxima dos 45 mil dólares, hoje acima dos 45, né, com mais liquidação ali. E a partir dali, pela notícia principalmente, a gente teve o nosso dump e oportunidades de acumulação, né? Claro que com uma notícia dessa fica difícil você especular muito, então eu acumulei bem pouquinho, sabe? Principalmente a partir aqui quando a gente foi lá mais próximo dos 40 mil dólares e liquidou aqui mais de 10 milhões aqui, tá?
Nesse momento aqui, não vi grandes oportunidades justamente por causa da notícia, não sabíamos até onde ia impactar essa notícia, mas o que eu acumulei eu vou estar vendendo até os 44, beleza? Outro ponto que a gente pode ver foi a queda no Open Interest de 6,8 para 6,3, né? Cerca aí de 500 milhões de dólares de queda nesse Open Interest, o que é algo também que podia ditar para a gente essa acumulaçãozinha. Mas não é uma queda tão significativa que me mostre um fundo global, né? Ou seja, o que eu acredito que vai acontecer aqui? Pullback para mais uma queda, tá bom? E para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre as instituições, né? Afinal, onde elas estão tentando acumular neste momento, né? Então vamos aqui para o nosso order book para entender isso melhor, certo? No book aqui a gente consegue ver que no 1%, a gente já tem uma predominância maior vendedora, tá? Isso não é muito bom. E essa predominância está tentando segurar o preço abaixo dos 43. Então, atenção aos 43, beleza? Outro ponto importante, a gente, querendo ou não, tem uma pressãozinha compradora aqui, talvez para o preço fazer esse pullbackzinho, e não tem muita coisa segurando abaixo. Tá? A gente tem algumas ordens aqui até esses 41.800, aos 41.500, depois tem nada. E basicamente a gente só vai ter mais ordens ali, ó, nos 40 mil. Né? Deixa eu até pegar o Trading Light aqui pra gente ver se as ordens dos 38.500 ainda estão lá, porque se eles estiverem pode ser uma zona de acumulação. Certo. No Trading Light a gente não estamos com tantas ordens assim, né? Tem essas ordens dos 40 que a gente viu agora, ali nos 38.500, 190, 190. Até que tem algumas ordenzinhas aqui. 670 nos 38, Então continua no mesmo lugar, tá, investidores? Entre os 38.500 ali e os 38 mil dólares, potencial zona de acumulação se a gente desandar e dar mais uma pernadaça para baixo, beleza? Claro, tomem cuidado, essa notícia de hoje faz a gente se expor menos, sem dúvidas, né? Uma notícia estruturalmente que abala o curto prazo do mercado, né? Eu acho que só vai abalar o longo prazo se outros países mais liberais começarem a realmente tornar o Bitcoin e as outras criptomoedas ilegal. Mas eu acho improvável que isso aconteça, tá? Acho que só realmente países que querem controlar, quer dizer, não que os outros não queiram, né? Mas a China é um ponto fora da curva. A China é socialista, então eles querem controlar ainda mais a população, o dinheiro. E, querendo ou não, isso só me mostra que a gente está no caminho certo, tá bom? Então é um dia ruim no curto prazo, mas um dia de afirmação dos princípios do Bitcoin no longo prazo. Beleza? Então é isso, investidores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. E deixa aqui todas as suas dúvidas, críticas e sugestões, tá? Inclusive, se você ainda não conhece a Binance, eu vou deixar nos 2 primeiros links da descrição aqui para você criar a sua conta e ganhar aí 20% de desconto nas suas taxas no spot e 10% de desconto nas suas taxas nos futuros, beleza? Então é isso, um forte abraço e até mais tarde.